Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais uma aula de História Geral. Hoje nós vamos falar sobre o Império Bizantino, o Islã e o panorama mundial, né? Vamos retornar um pouco antes de passar para outros assuntos da história. Então, o que a gente tem, né, a falar do Império Bizantino? O Império Bizantino, né, ele era um Império Romano. O Império Romano ele tinha capital em Bizâncio, e, tomando o início da Idade Média europeia, né, para os bizantinos de então, não existia Império Bizantino. Essa denominação, né, ela foi dada pelos turcos muito tempo depois. E também não existia Império Romano do Oriente, somente Império Romano. E aí eu coloquei um texto aqui que a gente tem, que a gente pode ler e falar sobre a permanência, né, do Império Romano, que ele diz assim, né? Quando pensamos na Idade Média, tendemos a pensar na queda do Império Romano e na vitória dos bárbaros, que é algo comum da gente pensar. Todavia, as coisas não foram realmente assim, posto que o Império Romano, na realidade, não caiu. Ele manteve-se durante toda a Idade Média, né? E nem a Europa nem a América seriam como são na atualidade se o Império Romano não tivesse continuado a existir depois da sua suposta queda. A metade oriental do Império Romano, né, permaneceu intacta e durante séculos ocupou o extremo sudeste da Europa e as terras contíguas na Ásia. Essa porção do Império Romano continuou sendo rica e poderosa durante os séculos em que a Europa Ocidental estava dividida, então eles continuavam ricos. Esse império ele continuou sendo ilustrado e culto, né, em um tempo em que a Europa Ocidental vivia na ignorância e barbárie. Presta atenção nesses termos que depois eu vou falar um pouco disso. O Império, graças a seu poderio, conteve as forças cada vez maiores dos invasores orientais durante 1000 anos, e a Europa Ocidental, protegida por essa barreira de força militar, pôde desenvolver-se na paz até que sua cultura formou uma civilização especificamente sua. O Império do Sudeste transmitiu ao Ocidente tanto o direito romano como a sabedoria grega, legou-lhe a arte, a arquitetura e os costumes. Então deu a arte, a arquitetura e os costumes para eles, né? Mas finalmente a Europa se fortaleceu e foi capaz de defender-se a si mesma, enquanto o Império ele foi se esgotando, ele foi terminando. E de que maneira, né, agradeceu a Europa Ocidental o que havia recebido? Com atitude, desprezo e ódio. Fez todo o dano que pôde ao desamparado resíduo do grande império e se negou a qualquer tipo de socorro. A ingratidão continuou depois da morte, porque a história desse império é praticamente ignorada em nossas escolas quando fala-se de um fragmento dela. Isso é feito sem simpatia. Então, a gente tem o escritor, né, Isaac Asimov, que fez uma obra que chama Constantinopla, é o Império Olvidado. E aqui a gente pode falar, né, desse escritor Isaac Asimov. Ele é o mesmo autor daquele clássico da ficção científica, clássicos como Eu, Robô e O Homem Bicentenário. É esse mesmo cara. Mas, né, o Asimov, ele também escreveu obras de divulgações históricas, né, cujo livro era esse sobre Constantinopla, foi extraído daquele trecho lá que eu falei com vocês. E o seu texto, né, ele pode ser criticado por vários e vários ângulos. Em primeiro lugar, ele sustentava, né, a visão de que a Idade Média era a Idade das Trevas, ou seja, ele afirmava que a Europa medieval vivia na ignorância e na barbárie. E o que não é isso não é aceito, né, pela historiografia atual. E, além disso, para ele, a porção oriental do Império Romano permaneceu inalterada ao longo de 1000 anos, o que também não é certo e não é aceitável do ponto de vista histórico. E por fim, né, o Asimov ele vê a Europa Ocidental e essa porção oriental do Império Romano como se fossem pessoas que tivessem sentimentos generosos ou negativos um com o outro, o que é apenas, né, para ele um recurso literário e não algo que se possa ser sustentado historicamente. No entanto, ele tem razão, né, quando ele chama atenção para a continuidade. Afinal, não é por ter uma nova capital, né, Bizâncio, que o Império Romano deixaria de ser ele mesmo. A gente pode usar como exemplo o Brasil, que também mudou de capital federal, mas não deixou de ser o Brasil.
E embora continuasse se alterando ao longo do tempo, né, Bizâncio ele manteve as suas heranças romanas, mesclando-a aos poucos com alguns elementos orientais. Ela manteve, né, o Bizâncio manteve o cristianismo em unidade com Roma até o século XI, quando passou a ter um cristianismo independente. E, sobretudo, né, era uma história muito pouco contada pela historiografia europeia quando a Simone escreveu. E a situação que aos poucos vem mudando, né? Conforme a necessidade de entender o mundo como um todo, e não apenas como aquelas partes que a gente julga como importantes só porque se relacionam diretamente com a gente. Aí a gente pode falar, né, da cidade de Constantinopla, que é a antiga Bizância dos gregos, né, que hoje é chamada de Istambul, lá na Turquia. E ela era a capital do Império Bizantino e sempre praticou um comércio muito dinâmico e uma agricultura muito rentável. Por isso, ela foi menos atingida pela crise do escravismo quando o expansionismo dos romanos se paralisou, né? E, consequentemente, o número de prisioneiros de guerra tinha reduzido. Na ordem política, eu posso ressaltar, né, que a autoridade máxima era o imperador, que ao mesmo tempo era chefe do exército e chefe da igreja. Ele era, né, auxiliado por uma vasta burocracia fundamental nas estruturas políticas imperiais. E o mais famoso, né, imperador bizantino foi Justiniano, de 527 a 565, responsável pela temporária reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente. E seu maior legado, né, foi a compilação, a junção das leis romanas desde o século II, que era chamado Corpus Juris Civilis, que é uma frase em latim, né, que significa Corpo do Direito Civil, que era uma revisão e uma atualização do direito romano que serviu como base para os códigos civis de diversas nações atualmente. E apesar, né, de preservarem as tradições jurídicas e administrativas romanas, os bizantinos eles sofreram clara influência helênica, né? Porque o grego era a língua popular predominante, superando até mesmo o latim nos decretos imperiais. Então, e tão grande era o predomínio do grego que no século VII foi transformado em idioma oficial do império. E durante o governo, né, de Justiniano, foi construída a Catedral de Santa Sofia, que era um monumento arquitetônico no estilo bizantino, né, com mosaicos voltados para a expressão da fé cristã. E o auge do governo justiniano foi no século VI, seguindo-se de um longo período de crises, com alguns intervalos de recuperação, né, culminando na desagregação do Império Bizantino, em 1453, quando os otomanos, né, eles tomaram Constantinopla, desculpa. E do século VI ao século VIII, sucederam-se, né, crescentes pressões nas fronteiras orientais desse império e sob os seus domínios no Ocidente. E os gastos com guerras se elevaram muito, bem como as dificuldades econômicas e administrativas. Assim, o território foi encolhendo muito progressivamente. E no Império Bizantino predominava o cristianismo, embora com algumas características diferentes das que já tiveram na parte ocidental do Império, né? A igreja ela funcionava em estreita ligação com o poder imperial, cabendo, né, o imperador, ele tinha a função de ser o principal chefe da igreja. Isso foi chamado Césaropapismo. E diferentemente do que ocorria no Ocidente não ocorria isso, né, do poder imperial, do imperador, seu chefe do Estado e da igreja. E além disso, né, os religiosos de Constantinopla, eles não se submetiam ao poder papal, não submetiam ao poder do Papa. Em meio, né, às crises do final do Baixo Império Romano, o bispo de Roma, com o apoio do imperador, havia sido elevado à chefia de toda a igreja, né, ele era o chefe de toda a igreja, tornando-se o primeiro papa da cristandade, com o nome de Leão I. E havia também divergências quanto à doutrina e à interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Um exemplo disso, né, a gente pode dar
como a discordância quanto à natureza de Cristo. Alguns defendiam, né, que possuía somente natureza divina, negando sua forma humana, que era o monofisismo. E outros, quanto ao culto dos ícones, né, as imagens representando os santos, a Virgem Maria e Cristo. E entre o século VIII e o século IX, desencadeou-se um movimento de destruição das imagens tidas como indutoras da idolatria, né? Uma prática que, segundo algumas interpretações, era considerada pelo texto bíblico. E o movimento, conhecido como iconoclastia, ele foi tornado oficial pelo imperador Leão III, né, no século VIII, e seguido por seus sucessores, pelo Constantino V, pelo Constantino VI e o Leão V, e essas atuações ativaram divergências com o comando cristão papal, que era sediado em Roma, que contestou, né, ele contestou tais medidas, condenando os iconoclastas. Então, o Papa ele condenou os iconoclastas. E essa iconoclastia, né, foi um dos principais motivos para a desestruturação da unidade cristã que se tinha. E além disso, né, o questionamento dos dogmas cristãos defendidos pelo clero que seguia o Papa de Roma, os bizantinos fizeram que se desse origem a algumas heresias, né? E o que eram essas heresias? Eram aquelas correntes doutrinárias discordantes da interpretação cristã tradicional. E esse panorama de tensões alimentadas pelas diferenças entre Oriente e Ocidente, né, além das disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador, culminaram na divisão da Igreja em 1054. E surgiu uma cristandade oriental, chefiada pelo imperador, né? A igreja cristã ortodoxa. Com essa divisão surgiu a igreja cristã. Com essa divisão foi chamado Cisma do Oriente. E nisso surgiu a igreja cristã ortodoxa, que tinha sede em Constantinopla, né? E era a cristandade oriental chefiada pelo imperador. E surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que era a ocidental, com sede em Roma, sob o comando do Papa. E tudo isso, né, foi o chamado Cisma do Oriente. E isso consolidou, fez com que fossem consolidadas as diferenças e as formas de organização do culto em cada uma dessas diferentes igrejas, né, que como a gente pode ver aqui. E agora nós vamos falar sobre os árabes e o islamismo, como eles estão inseridos nesse contexto todo aí, né? A Península Arábica, ela é uma região desértica, né, com poucas áreas propícias ao estabelecimento de núcleos de povoamento permanente, né, sem oásis ou áreas litorâneas. E seus primeiros habitantes foram tribos de nômades do deserto, né, os chamados beduínos. E por volta do século V, mais de 300 tribos de origem semita, eles habitavam a região ali, incluindo algumas tribos urbanas, né, que ocupavam a faixa costeira ali do Mar Vermelho e do sul da península, que eram áreas que tinham melhores condições climáticas e maior fertilidade do solo. E essas tribos, né, concentravam-se principalmente em Meca, que era e sua principal cidade, e Atreb, que era a principal cidade, né, Meca, e outra cidade, que era Yatreb. E a importância de Meca era decorrente do seu grande valor comercial e religioso, uma vez, né, que lá se encontrava a Caaba, que era o santuário em que se depositavam as imagens dos diversos ídolos representando os deuses das tribos árabes. E a tribo, né, dos Coraixitas detinha um grande poder e um grande prestígio e controlava a cidade de Meca. Maomé, a gente pode falar de Maomé. Maomé, né, nascido em 570, foi oriundo de uma família humilde da tribo dos Coraixitas, que eu falei, né, e passou a difundir uma nova fé, uma fé diferente. Os seus ensinamentos, eles continham influências judaicas e influências cristãs e pregava a existência de um Deus único, que era Alá. E depois da morte de Maomé, os fundamentos de sua crença, né, denominada islamismo, foram reunidos em um livro sagrado que é o chamado Corão. E Maomé ele condenava, né, a peregrinação das tribos
até Meca para idolatrar os vários deuses representados na Caaba. Então ele condenava o politeísmo. E sentindo-se, né, ameaçados, os coraixitas eles repudiaram a nova religião e expulsaram Maomé e seus seguidores, os quais se instalaram na cidade vizinha de Yatreb, né, que teve o seu nome mudado para Medina, que significa a cidade do profeta. E essa fuga caracterizou, né, em 622 a chamada Hégida, que é o evento, né, que foi tomado como marco do início do calendário muçulmano. E quando foi, né, Maomé muito bem recebido em Yatreb, ele conseguiu o apoio dos comerciantes locais e a ajuda dos beduínos que formaram um exército para conquistar Meca. E em pouco tempo, todos os povos árabes da península, né, converteram-se ao islamismo, o que os unificou, o que gerou uma unificação desse povo. E após a morte de Maomé, em 632, o esforço, né, de expansão religiosa prosseguiu e esse empenho foi chamado, né, de jihad. E esse jihad, ele significa a dedicação, a luta por conseguir a fé perfeita em sua própria consciência e daqueles que ainda não conhecem também, não a conhecem. Também foi tida como uma guerra santa, né, contra infiéis ou inimigos do Islã. E quando conquistada Meca, né, o Império Islâmico ele começava a se formar, conduzido pelo poder dos califas, como eram chamados, né, aqueles líderes árabes, que ao mesmo tempo eram chefes religiosos e políticos. E a expansão do império iniciou pelos vizinhos territórios, né, bizantinos e persas, e durante a dinastia Omíada, né, que avançou também para o ocidente, tomando o norte da África e chegando até a Península Ibérica. E a expansão árabe em direção à Europa Ocidental só foi detida na Batalha de Poitiers, né, em 732, quando os árabes e os francos se enfrentaram. E a unidade do império ela foi quebrada sob a dinastia, né, de Abásida, que substituiu a Omíada em 750. Então, a partir disso, né, surgiram califados independentes sitiados nas grandes cidades como Bagdá, Córdoba e Cairo, né? E a perda da unidade política foi acompanhada da divisão religiosa, com o crescimento de duas seitas, que foram a seita dos sunitas e a seita dos xiitas. E aqui a gente tem, né, um mapa sobre a expansão muçulmana, sobre a conquista durante a vida de Maomé e a conquista dos califas. E aqui a gente tem, né, a gente pode falar o quê? Os sunitas, eles baseavam sua crença no Sunna, né, que era o livro de preceitos estabelecidos por Maomé. Acreditavam na livre escolha dos chefes políticos pela comunidade dos crentes. Já os xiitas, né, que é do árabe seguidores de Ali, que era o genro de Maomé, por sua vez, defendiam que a autoridade política e religiosa ela deveria ser concentrada nas mãos de uma única pessoa que descendesse do profeta Maomé, exercendo o poder de maneira absoluta. Eles não admitiam outra fonte de ensinamento doutrinário que não fosse o Corão e seguiam as determinações de um grupo religioso, né, os mujahids, os membros mais importantes são chamados de ayatolás, que eram os líderes espirituais. E essas ações, né, as ações dos povos árabes, por fim, tiveram consequências que foram além do seu próprio império. A expansão da bacia do Mediterrâneo, o controle, né, que tiveram sobre a região e as constantes excursões realizadas no litoral sul da Europa intensificaram, né, o declínio, a queda comercial e a ruralização da Europa Ocidental, então ajudou para essa ruralização, e mesmo contidos, né, pelos francos, que foram vizinhos e fronteira, do que viria a ser a Europa ao longo da Idade Média. Então a gente pode ver que o poderio, né, o poderio árabe e junto com o islamismo foi muito grande. Por hoje, pessoal, é só. Dessas vezes eu estou dando matérias mais curtas porque essas matérias são chave para outras que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês, estudem bastante. Tchau, tchau.